Até 2002 não sabíamos o que havia no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Sabíamos que estávamos girando em torno de algo, mas levamos até o século XXI para descobrir que era um buraco negro supermassivo, com uma massa 4 milhões de vezes maior que o nosso Sol, localizado em uma região da Via Láctea chamada Estrela Sagitário A. Você está dirigindo pela rodovia e um caminhão de 18 rodas está chegando rapidamente atrás. Você precisa mudar de faixa, então olhe o espelho. Tem espaço suficiente? E aí, percebe as seguintes palavras escritas. Objetos no espelho estão mais próximos do que parecem. Isso mesmo! O mesmo acontece com a Via Láctea. Há outra galáxia vindo na nossa direção. E como o caminhão está mais perto do que parece. A galáxia de Andrômeda, ou M31, como foi nomeada originalmente por Charles Messier em seu catálogo de 110 objetos do céu profundo em 1774, agora é oficialmente chamada de NGC 224 no novo catálogo geral de nebulosas e aglomerados de estrelas. Uma galáxia espiral maior que a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda é tão grande e está tão próxima que é possível vê-la sem um telescópio. Na verdade, a olho nu, parece ter metade da largura da Lua. Estima-se que a galáxia de Andrômeda contenha 1 trilhão de estrelas em comparação com os estimados míseros 300 bilhões a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Para ver a galáxia de Andrômeda, você deve permitir que seus olhos se adaptem ao escuro. Isso pode levar cerca de 10 minutos enquanto suas pupilas se dilatam para absorver o máximo de luz possível. É melhor de observar a M31 do final do verão ao inverno, quando o grande quadrado de Pégasus, o cavalo alado, está logo acima da gente. Faça uma linha através do grande quadrado diagonalmente para cima a partir da estrela do canto inferior e depois vá um pouco mais além do quadrado. Aí está. Mas você ainda não será capaz de ver o quão grande é, a menos que observe do canto dos seus olhos. Se você olhar diretamente para ela, a galáxia tenderá a desaparecer. É preciso usar sua visão periférica para ver o tamanho da galáxia de Andrômeda. A visão periférica permite que você veja a luz com mais sensibilidade à noite, mas sem cor. Marinheiros usam essa visão há séculos para ver luzes fracas apagadas no oceano ou em terra. Aristóteles a usou para observar o aglomerado estelar M41 em Cão Maior, como descreveu em seu livro Meteorologia. Em uma fotografia telescópica, a galáxia de Andrômeda parece 6 vezes mais larga que a Lua, porque a olho nu só podemos ver o centro brilhante da galáxia. Uma fotografia telescópica mostra como os braços espirais da M31 realmente são enormes. E essa galáxia gigante está vindo em nossa direção. Estamos olhando para uma futura colisão maciça de galáxias de, proporções galácticas. Quando isso acontecer, a humanidade pode precisar se mudar para outra galáxia para habitar. Talvez iremos para a galáxia do Catavento no asterismo de Carro de Davi. Como sabemos que a galáxia de Andrômeda está se movendo em nossa direção? Com uma ferramenta chamada espectroscópio. Depois da câmera, o espectroscópio é o acessório mais importante em um telescópio, exceto pelo olho humano. Nossos olhos só veem luz. Você não tem esse cavalo grande no olho, você só tem a luz sendo refletida pelo cavalo em seus olhos. O mesmo acontece no espaço, só vemos a luz vinda de lá. Então, se queremos entender o espaço, precisamos entender a luz. E essa não foi uma tarefa fácil para os astrônomos do século XIX. A invenção do espectroscópio foi um grande avanço na compreensão da luz vinda do espaço para a Terra. Com esse instrumento, os astrônomos podem dizer em qual direção os objetos no espaço estão se movendo, assim como quais elementos estão gerando luz. Quando você ouve uma ambulância se aproximando, ouve a sirene ficando cada vez mais alta e mais aguda. E quando ela passa, você ouve o som da sirene ficar cada vez mais fraco e mais grave. A mudança na tonalidade depende inteiramente do movimento da fonte. Isso é chamado de efeito Doppler, em homenagem ao físico e matemático austríaco Christian Johann Doppler, que explicou o efeito pela primeira vez em 1842. A sirene da ambulância não está mudando seu volume. As ondas sonoras estão sendo comprimidas à medida que se aproximam e se esticam conforme a ambulância se afasta. O espectroscópio mostra que as ondas de luz têm o mesmo efeito Doppler que as ondas sonoras. Elas são comprimidas à medida que a estrela ou galáxia está se aproximando de nós, e se alongam quando está se afastando. Portanto, a luz de uma galáxia que se aproxima parecerá um pouco mais azul, desvio para o azul, com um ligeiro aumento na frequência. E a luz de uma galáxia em recuo parecerá um pouco mais vermelha do que o normal, desvio para o vermelho, com uma ligeira diminuição na frequência da luz.
Em 1929, Edwin Hubble, o cientista que foi homenageado no telescópio espacial Hubble, publicou seu estudo espectroscópico de 46 galáxias e a luz de todas, exceto uma, estavam com o desvio para o vermelho, ou seja, se afastando. O estudo de Hubble forneceu a primeira evidência de que o universo estava se expandindo. Quanto mais longe uma galáxia estava da Via Láctea, mais rápido ela se afastava. Essa também foi a primeira evidência de que o universo começou com o Big Bang. A única galáxia cuja luz era desviada para o azul, ou seja, se movia em direção à Via Láctea, era a M31, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima de nós. 400 mil quilômetros por hora parece uma velocidade bastante alta para uma colisão. Essas são as medições espectroscópicas de velocidade que o desvio para o azul de Andrômeda indicam. Será um impacto grande quando acontecer. Mas quando vai acontecer? Para determinar quando as duas galáxias colidirão, precisamos determinar a distância entre elas. E para isso precisamos de... supernovas. Supernovas tipo Ia são chamadas de velas padrão. Assim como sabemos o quão brilhante uma vela brilha, sabemos o quão brilhante uma supernova tipo Ia brilha, sua magnitude absoluta. Uma supernova tipo Ia surge quando uma anã branca colapsa sob a pressão de todo o gás que tem engolido gravitacionalmente de uma estrela companheira. Olhando para a galáxia de Andrômeda e medindo o brilho aparente de uma supernova na galáxia, é possível calcular a sua distância, porque a intensidade da luz escurece inversamente de acordo com o quadrado de sua distância, que é chamado de lei do inverso do quadrado, comparando o brilho aparente de uma supernova na galáxia de Andrômeda com seu brilho absoluto. Pronto! Obtemos assim uma distância aproximada de 2,5 milhões de anos-luz. Como um ano-luz é aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros, e a galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, embora esteja se aproximando à velocidade de cerca de 400 mil quilômetros por hora, temos cerca de 4 bilhões de anos antes da grande colisão. Então você pode esperar até depois do almoço, talvez até mesmo do jantar, para começar a fazer as malas. Como um adendo, se a gente visse a galáxia de Andrômeda 2 milhões e meio de anos atrás da maneira como está hoje, e estivesse se movendo em direção à Via Láctea todo esse tempo, quão grande ela estaria no céu hoje? Algo parecido com aquele caminhão no seu retrovisor. Mas realmente temos 4 bilhões de anos antes de as galáxias colidirem? Existem vários outros fatores a se considerar. As galáxias menores que estão gravitacionalmente ligadas à Via Láctea e à galáxia de Andrômeda serão engolidas por suas galáxias hospedeiras. Considerando a distribuição de massa desequilibrada que resultará, a colisão galáctica da Via Láctea e Andrômeda será afetada. Alguns cientistas dizem que não será uma colisão direta, mas mais como uma colisão lateral. E depois tem os halos galácticos de cada galáxia. Aqui está o que o projeto Amiga descobriu sobre o halo de estrelas e gás ao redor da galáxia de Andrômeda. Usando o telescópio espacial Hubble, os pesquisadores puderam observar como a luz de quasares distantes brilhantes estava sendo absorvida pelo gás principalmente invisível ao redor da galáxia de Andrômeda. Veja os resultados. Observe o centro da M31. Se o mesmo for válido para a Via Láctea, e não há razão para pensar que seria diferente, então os halos das duas galáxias estariam se tocando agora. A colisão já começou. Há também uma pergunta sobre qual efeito as nuvens de matéria escura ao redor de cada galáxia podem ter em uma colisão iminente, ou estão tendo agora. Mas chega de especulação. Em 4 bilhões de anos, o Sol terá aumentado o brilho a caminho de se tornar uma estrela gigante vermelha, e os humanos já terão encontrado outra galáxia para habitar. Boa viagem, queridos humanos! Para ver um dos eventos astronômicos mais significativos de todos os tempos, vamos à América do Sul. No deserto do Atacama, no Chile, encontramos a tecnologia mais avançada para observação espacial. Aqui, os membros da Real Sociedade Astronômica observaram por 6 meses um buraco negro absorvendo uma estrela massiva. A propósito, estes são os mesmos cientistas que provaram que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo e até tiraram uma foto dele. Pela primeira vez na história, este evento incrível aconteceu muito perto da Terra. Bem, a distância de 215 milhões de anos-luz é considerada muito próxima em termos astronômicos. A luz deste evento chegou ao nosso planeta em setembro de 2019, e até mesmo os cientistas mais experientes ficaram boquiabertos com a surpresa. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, com cerca de 1.390.000 quilômetros de largura. Estrelas assim têm peso suficiente para criar um forte campo gravitacional,
mantendo muitos planetas em sua órbita. E agora, vamos colocar um buraco negro gigante próximo a ela. O buraco é absolutamente negro, em forma de disco e pesa 1 bilhão de vezes mais do que essa estrela. A força do seu campo gravitacional é incrível. Nada consegue se livrar da sua força gravitacional. Objetos que podem se mover na velocidade da luz ainda cairão neste abismo negro. Mesmo a própria luz não consegue escapar dos seus limites. Assim que uma estrela entra no campo gravitacional de um buraco negro, ela não tem chance. No início, ela tenta resistir à atração do buraco negro. Ainda assim, as camadas externas da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro, assim como um espaguete. Isso se deve a uma poderosa força de atração. Se você tivesse a oportunidade de estender sua mão em direção ao buraco negro, veria seus dedos começarem a se esticar e se alongar. Isso ocorre porque a força de atração aumenta a cada centímetro. Portanto, ela age mais forte em seus dedos do que em seu braço. É por isso que esse processo de puxar objetos para dentro de um buraco negro é chamado de espaguetificação. A primeira coisa a ser sugada para o buraco negro é a coroa da estrela. Esta é a camada externa da estrela, que consiste em plasma quente. Você pode notar como a estrela começa a diminuir de tamanho. Isso ocorre porque esse plasma constitui a maior parte visível do Sol. Quando este espaguete de plasma quente atinge o buraco negro, pode parecer que permanece na borda do disco e continua a orbitar o buraco negro. Mas na verdade, não há mais como voltar atrás. As partículas da estrela já atingiram o horizonte de eventos do abismo escuro. O campo gravitacional de um buraco negro desvia a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos se parece um pouco com um croissant para o observador. Nossa, muitas metáforas de comida rolando aqui. Tô ficando com fome. Você também pode notar uma espécie de caos neste anel, como se algumas partículas de luz estivessem se movendo em uma direção e outras em outra. Isso acontece devido a um efeito de espelho. Mas você pode ter certeza de que tudo que atinge o horizonte de eventos será mais cedo ou mais tarde puxado para a singularidade ou a pérola negra do buraco negro. Outra ilusão que você vê são as partículas de estrelas no horizonte de eventos se movendo mais lentamente. A verdade é que objetos supermassivos, como um buraco negro, curvam o espaço-tempo em torno deles, e quanto mais massivo o objeto, mais lento o tempo flui perto dele. Se você pendurar um relógio ao lado de um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que o ponteiro dos segundos do primeiro relógio quase não se move enquanto um dia inteiro se passa na Terra. Como observadores, parece-nos que as partículas de luz retardaram seu movimento, mas na verdade, ele pode já ter sido absorvido pelo buraco negro há muito tempo. Agora, fluxos maciços de plasma vermelho quente espirram no espaço, assim como um molho de espaguete. Após um buraco negro absorver material estelar, ele emite poderosos raios de energia a uma taxa de 10.000 km por segundo. Essa liberação de energia é acompanhada por um flash intenso. É graças a esse flash que os cientistas podem até mesmo detectar esse processo em primeiro lugar. Esse fenômeno pode ser observado quando uma supernova explode. Quando nada resta do corpo da estrela, ainda podemos ver a poeira estelar e outras partículas no horizonte de eventos do buraco negro. Tipo o queijo parmesão polvilhado no espaguete. Ei, me pare se eu estiver exagerando. Quando o processo de espaguetificação é concluído, cerca de metade do peso da estrela foi lançada no espaço sideral como poeira e partículas brilhantes. A outra metade foi totalmente absorvida pelo buraco negro. Os cientistas observaram esse processo por quase 6 meses. Mas o que seria mais interessante é mergulhar em um buraco negro pessoalmente. Bom, não podemos fazer isso ainda, mas podemos simular esse processo. Aqui vai um pequeno drone, nosso amigo de metal. Parece uma almôndega. Não, ainda não almocei. Neste momento, ele está a uma distância segura do buraco negro, o comprimento de cerca de 3 larguras do horizonte de eventos. Objetos a esta distância podem orbitar o buraco negro com segurança, um pouco mais perto e serão engolidos por um escuro infinito. Então, nossa estrela destruída poderia ter existido com segurança a essa distância. Além disso, planetas podem viver a essa distância, e se houver uma fonte adequada de luz e calor em algum lugar próximo, pode haver vida nesses planetas também. Mas nosso objetivo é a singularidade, e nós guiamos a almôndega, quero dizer, o drone, para mais perto do horizonte de eventos. Depois de alguns minutos, a força de atração começa a aumentar, e o drone começa a se esticar como espaguete.
Quando ele começa a girar em torno do disco preto, significa que atingiu o horizonte de eventos e começou sua descida para o abismo negro. Agora vamos olhar tudo da perspectiva do drone. Toda a luz das estrelas que ele vê fica azul. Isso é chamado de desvio gravitacional para o azul. Ao cair em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, dando-lhes energia. Seus comprimentos de onda ficam mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis. O drone continua caindo e já está completamente escondido dos nossos olhos, e tudo que o robô vê é um feixe brilhante, fino e azul. Agora ele está em completa escuridão. Não há absolutamente nada aqui, nem mesmo tempo. Aqui, o tempo passa tão devagar que todo o nosso sistema solar poderia envelhecer e deixar de existir no que parece ser um minuto em um buraco negro. Mas o nosso drone viverá até que sua bateria se esgote. Ei, o drone vê um pequeno feixe de luz novamente e está ficando mais perto e mais proeminente. Agora, o drone experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Assim que o drone deixar a singularidade, o coração do buraco negro, ele estará no horizonte de eventos mais uma vez. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. Em seguida, o drone é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Bom, retornar de um buraco negro é apenas uma teoria. Algumas pessoas pensam que os buracos negros são uma espécie de buraco de minhoca que pode nos levar a lugares distantes no espaço. Mas até agora, essas teorias são consideradas ficção. Os buracos negros são bastante difíceis de detectar. O problema é que eles são, negros, assim como o espaço. Eles não emitem luz como as estrelas, então só podem ser detectados por anomalias gravitacionais. Apesar disso, os cientistas acreditam que haja um grande número de buracos negros no nosso universo. Eles nascem quando uma estrela massiva colapsa sob seu próprio peso. E dado o número infinito de estrelas no universo, os buracos negros são provavelmente um fenômeno comum. Os cientistas acreditam que os buracos negros têm sua própria longevidade. Isso ocorre por causa da radiação Hawking. Um buraco negro perde massa, e assim, para continuar existindo, tem que absorver objetos massivos, como a estrela que acabamos de observar. Mas se o buraco negro viver no espaço profundo, terá menos para absorver, e provavelmente começará a encolher até simplesmente desaparecer. Como esse prato de espaguete.